dia com Jesus. Que a paz de nosso Senhor possa reinar em nossos corações. Vamos cantar somente crer? Vamos cantar somente crer? Vamos cantar bem forte, somente crer? Somente crer tudo é possível, né? É correto? Amém. Somente crer tudo é possível? Amém. Então vamos somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Nosso grande Deus, nosso eterno, nosso bondoso Pai, agradecemos ao Senhor pela noite que o Senhor nos concedeu, pelo sono que tivemos, pelo repouso, pelo descanso, pelo dia de ontem e pelo dia que o Senhor nos permitiu ver a luz do sol. Ó grande Deus, em mais um culto, ó Pai, em mais uma manhã, considerada ser a manhã da ressurreição, a ressurreição de nosso Senhor, a minha ressurreição, a nossa ressurreição, amanhã de bênção, assim chamado, possamos todos, através da leitura da Tua Palavra, das Escrituras, da mensagem pregada pelo Teu profeta, possamos todos serem abençoados, que o Espírito Santo venha nesta manhã e vivifica, portanto, tudo que for falado, tudo que nós fizermos, por palavras, por gestos, por obras, tudo que nós fizermos aqui, nós faremos no nome do Senhor, e esperamos que o Espírito Santo reconheça a nossa fé, ou aceite a nossa fé, possamos ter a fé que uma vez foi dada aos apóstolos, a fé de nosso Senhor Jesus. Por favor, Senhor, faça com que a Tua Palavra, as Escrituras, elas possam funcionar nas nossas vidas, de uma forma real, evidenciada, em nome do Senhor. Estas pessoas que saíram de suas casas, elas vieram para serem abençoadas, e só o Senhor pode abençoá-las. Nenhum homem, ninguém pode abençoar quem quer que seja, se o Senhor não usar os lábios, não usar o coração, o sentimento. Então nós pedimos ao Senhor para usar os nossos lábios, usar nosso coração, nosso sentimento, em nome de nosso Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Nós oramos.
Amém. Meus queridos, meus irmãos, considero mais uma vez um privilégio, um prazer e privilégio, de poder estar aqui com os irmãos. E eu espero que, como sempre, Deus tem abençoado vocês ao chegarem aqui, através deste púlpito, Ele mais uma vez possa vos abençoar com a bênção da palavra, E todos nós voltarmos para os nossos lares, voltarem para as vossas casas, dizendo, mais uma vez, o Senhor nos abençoou. É claro que Ele nos abençoa na simplicidade do seu Evangelho, Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu quero ler com os irmãos estas escrituras de São João 3, versículo 14 a seguir. E pensei aqui atrás, o tema que a gente poderia dar a mensagem desta manhã é somente crer. O tema da mensagem é somente crer. Gostaria que vocês identificassem a mensagem com esse tema, somente crer. O irmão Brana, ele fala que o pecado original é a incredulidade. A incredulidade na palavra de Deus é que trouxe todos os outros adjetivos do pecado. Aquilo que expressa a qualidade da incredulidade com seus frutos. Então, o irmão Brana diz assim: é pecado não crer. Então nós precisamos de ser mais crente. Correto? Embora tudo está contribuindo para o povo perder a crença. Tudo está contribuindo para as pessoas serem descrentes. A gente precisa, em contraproposta, enquanto tudo está correndo para uma direção, nós para outra direção, Ninguém crê mais em pastor, em padre. Tantos escândalos, tantas coisas para contribuir para as pessoas perderem a crença, perderem a fé. E chegar ao ponto de dizer assim: eu só creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso apalpar. O resto é só conversa fiada, é só fantasia, é só miragem. E sempre a gente está ouvindo notícias de coisas que a gente pensava que não aconteceria e, no entanto, aconteceu, De escândalo entre os evangélicos, o mundo dos evangélicos, os religiosos, E isso contribui para as pessoas ficarem cada vez mais incrédulas. Mais incrédulas. Mas nós vamos falar nesta manhã sobre crer. E nós vamos sair daqui mais crentes. Correto? Os discípulos chegaram a dizer para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Um homem como Pedro, que andou tanto com Jesus e viu tantas coisas acontecerem junto com ele, um dia ele viu Jesus andando sobre as águas e ele olhou, pensou que fosse um fantasma, achou aquilo estranho demais, mas ele diz: se és tu, Senhor,
manda que eu vá ao teu encontro. Jesus falou, então desça e venha. Sou eu mesmo, não é um fantasma não, é eu. Venha. E ele desceu do barco e caminhou por cima das águas, enquanto olhava para Jesus, né? De repente ele viu as ondas e ele tirou os olhos de Jesus, os olhos do verbo de Deus, da palavra, né? E aí o que aconteceu com ele? Quantos sabem? O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar, né? Foi nesta hora que ele clamou por misericórdia e o Senhor tomou ele pela mão e disse, levanta, homem de pouca fé. Agora eu pergunto aqui, um homem que andou por cima das águas, desceu do barco, começou a caminhar, quantos de vocês já fizeram isso? É? Mas no entanto nós estamos caminhando por cima das águas, estamos sentindo que Jesus está segurando as nossas mãos para nós não afundar, porque as águas agitam, águas são povos, nações e línguas, né? A complexidade de cultura e de conhecimentos que faz a gente ficar enfadado, cansado com tanta coisa que tem. E no entanto, aqui tem o número de umas 40 pessoas que está caminhando por cima das águas. Estamos ou não estamos? Estamos sim, caminhando por cima das águas, e se o Senhor não segurar nas nossas mãos, nós nos afundamos. Mas Ele está segurando nas nossas mãos, você pode sentir isso. Alô? Alô? Tá, ficou melhor, né? Então estamos sentindo que Ele está segurando, tá? Vamos dizer, obrigado, Jesus. Segura nas minhas mãos. Agora, não vamos soltar das mãos dele. Não vamos. Se soltar, afunda mesmo. Então, eu quero ler aqui, São João 3, versículo 14. Até o versículo 18. Aí você vai lendo e vai sintonizando com o tema, somente crer. É pecado não crer. Tá bom? Então vamos todos juntos, somente crer? Somente crer. Tudo é possível aos que crerem. Deus não quer que nós, por motivos diversos, coloquemos razões para duvidarmos de sua palavra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele vai ser levantado, ele teria que ser levantado por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê o versículo repetindo, né? Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho, que é um paradoxo, um fenômeno, para que as pessoas que crescem nele pudessem ter o quê? Vida que não acaba. Vida eterna. Olha bem para você ver. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus nos ajude mais esta manhã. Assentai-vos, irmãos. Eu estou aqui com a mensagem, Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. O irmão Brana, ele foi muito cuidadoso em pregar a palavra, a Bíblia. Ele não pregou de forma sistemática. O irmão Brana não pregou assim de forma sistemática. Mas ele pregou por inspiração, por uma direção, e ele recebeu de Deus a comissão de trazer a revelação de nosso Senhor Jesus. E desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia, toda a palavra, haja visto que nós obtenhamos a fé para sermos arrebatados, é através das mensagens que já foram pregadas, que não é nada mais, nada menos do que o esclarecimento da Bíblia. O irmão Brana pregou a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Aí você pega do livro de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver o irmão Brana tendo assim uma dedicação tão carinhosa para com a igreja, para com o público, que no meu ponto de vista ele não deixou nada para trás. Tudo que a igreja tinha que saber, através da revelação de Jesus, ela sabe. Foi pregado para ela saber, através da mensagem de William Marion Branham. Agora, aqui em Hebreus, me parece que o irmão Branham pregou Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3, capítulo 1, capítulo 2 e o 3, Hebreus 4, é a mensagem que eu quero ler, alguns parágrafos, e ele pregou Hebreus 5 e 6, primeira parte, e depois Hebreus 5 e 6, segunda parte, e Hebreus 6, a terceira parte, envolvendo o mesmo assunto, e depois ele pregou Hebreus 7, primeira parte, segunda parte, né? E quando o irmão Branham pregou a respeito de Hebreus, ele menciona que era justamente Paulo falando com os hebreus, os judeus, explicando para os judeus o Velho Testamento, falando de Jesus, falando do verbo, falando da palavra. E ele começa até dizendo assim, havendo Deus antigamente, ele usa o termo antigamente. Paulo fala assim, havendo Deus antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, falou-nos nesses últimos dias. Olha como que Paulo considerou os dias de Jesus serem os últimos dias. E esses últimos dias já está por cerca já de quase 2000 anos, né? Que coisa tremenda, hein? Os últimos dias já tem tido um espaço de aproximadamente 2000 anos, irmão. 2000 anos. Os últimos dias. Agora, com certeza, Paulo sabia que haveria, né, um tempo que Deus precisava para poder falar a todas as nações. Porque ele começou falando aí pelo Filho. Deus falou-nos nesses últimos dias
pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então você nota aí, esses últimos dias, 2000 anos, repito, já se passaram. E agora? Em que tempo nós estamos vivendo? Que tempo, né? Então eu estou aqui com a mensagem de Hebreus capítulo 4, e no parágrafo 219, o irmão Branham diz assim: ouçam, batistas, presbiterianos, luteranos. Aí dizem que o irmão Branham não é pastor, não é profeta do mundo denominacional. Mas o irmão Branham, ele foi e ele é, a mensagem dele, através dela, é que Deus vai julgar o mundo denominacional e julgar a todos nós. Porque através da palavra de Deus é que o mundo será julgado. Você será julgado por terem crido, e eles serão julgados por não terem crido. Vocês concordam? Diga amém. Então o irmão Branham disse assim: ouçam, batistas, presbiterianos e luteranos. Vocês vão me fazer esta pergunta: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Eu sei que é aí onde você sempre vai, falando com os batistas, presbiterianos, luteranos. Aí o irmão Branham disse assim: isto é verdade. Isto é verdade. O que mais pode o homem fazer a não ser crer em Deus? Ele não pode fazer mais nada. O que ele pode fazer é somente crer. E os batistas, os presbiterianos, luteranos, em ritmo de escola, eles pregam que o batismo do Espírito Santo é evidenciado depois de crer. Você creu, então você foi batizado com o Espírito Santo. Atos 19, eles baseiam ali em Atos capítulo 19, onde Paulo pergunta para os discípulos de João Batista. Paulo pergunta assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Então eles evidenciam que o batismo do Espírito Santo é evidenciado quando a pessoa crê. Você crê, você creu, então você é batizado com o Espírito Santo. Assim é a fé dos batistas, dos presbiterianos, luteranos. E o irmão Branham diz assim: isso é verdade no sentido do que você pode fazer. Você crê em Deus, é o máximo que você pode fazer, é somente crer. É o máximo que você pode fazer. Isto é exatamente correto. Isto é tudo que ele pode fazer. Mas aí o irmão Branham diz assim: mas quando Deus conhece aquela fé, Ele te dá o Espírito Santo. Olha quantas pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, então eu tenho o Espírito Santo. É necessário que Deus reconheça aquela fé. Se Ele não reconhecer aquela fé, então aquela pessoa não tem o Espírito, Ele não dá para ele o Espírito Santo. Deus só dá o Espírito Santo para quem crê. Mas Deus primeiramente precisa de reconhecer essa fé, porque há muitos tipos de fé errada. Existem muitos tipos de crença errada.
As pessoas creem em Deus como diz a igreja, como diz o padre, como diz o pastor, como diz fulano de tal. Mas as Escrituras dizem assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. E o que o profeta faz é justamente isso. O verdadeiro profeta, ele aponta o dedo para a palavra. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, a Bíblia diz, a palavra de Deus veio a João no deserto. Então a palavra de Deus vem ao profeta, e o profeta então mostra para o povo a palavra. E o povo está na obrigação, pelo profeta, crer na palavra, no verbo de Deus. E quando de fato a pessoa está crendo na palavra de Deus, no verbo de Deus, na manifestação de Deus em carne, então Deus reconhece aquela fé e dá o Espírito Santo a ele, a ela, para vivificar aquela crença, para vivificar aquela palavra que ele está guardando no coração, na alma. Porque a palavra, sem o Espírito, ela está morta. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisa de haver o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vivificando aquela palavra. Por isso que Jesus diz assim, eu e o Pai. O que ele falou? Somos um. O Pai e a palavra são... O Espírito Santo vivifica a palavra. E é o que precisa ser feito nas nossas vidas, na vida da igreja, especialmente da noiva de nosso Senhor Jesus. É esta que se diz ser a senhorita eleita. O Espírito Santo, ele há de vivificar a fé de todos nós, ele há de vivificar a mensagem que tem sido pregada nesses púlpitos. Oh, irmãos, isso é gostoso demais. Os pastores, todos nós, vivemos assim, gemendo, esperando por isto, por esta vivificação. Mas o Espírito Santo não vivifica a palavra dele no coração de pessoas incrédulas. É somente crer. Jesus falou para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que coisa tremenda. Às vezes a gente crê aqui em cima, mas não crê aqui embaixo. E Deus não olha para a nossa crença aqui em cima, Ele olha para a nossa fé, para a nossa crença aqui embaixo. E nós precisamos de crer mais com o coração. Nós cremos, mas duvidando, você já observou? E às vezes até brincamos. Falamos que cremos, mas duvidamos aqui embaixo. E o Espírito Santo só pode vivificar a nossa fé quando isso desce para o nosso coração. E eu estou esperando todos os dias que isso desça mais profundamente na nossa alma, no coração da igreja. Agora aqui no parágrafo 220, o irmão Brana diz assim, agora o que eu faço? Irmão Brana, o que eu posso fazer? Eu grito, falo em línguas? Não é necessário. Você pode gritar, falar em línguas, ambos, e continuar vivendo como um pagão. Você continua cobiçando as mulheres, você pode continuar fumando e bebendo e tudo mais. Eu já vi pessoas falarem línguas e saírem dali e fazerem o negócio mais sujo e mais trapaceiro que já se viu. Eu já os vi gritar,
e chorarem falsas lágrimas, e roubarem qualquer coisa que você possua. Já os vi saírem, e cada moça que passa pela rua, eles olham, este é um bom sinal que você não recebeu isto. Isto é certo. Mas irmão, o irmão Breno diz assim, mas irmão, quando você passa da morte para a vida, aqui em São João 5, você tem a sua Bíblia aí? Abre em São João 5. O irmão Breno diz assim, se eu tivesse uma pílulazinha, que cientificamente é comprovado, que ao tomá-la as pessoas viveriam 1000 anos, era necessário o exército, era necessário policiais para controlar o povo, para receber de mim essa pílula, porque todos queriam adquirir essa pílula, esse remédio para viver 1000 anos. A gente vê as pessoas aí, apelando pela medicina alternativa, naturopatia, homeopatia, e vai atrás desta alopatia, e tanto remédio, é tanta comida, é para a pele, é para o cabelo, e o povo lutando para não morrer. Ninguém quer morrer. Tem alguém aqui que quer morrer? É a mesma coisa de fazer a pergunta, tem alguém querendo ir para o inferno, mesmo não conhecendo o inferno, mesmo não tendo a revelação do inferno? Pergunta se querem ir para o inferno. Misericórdia, todo mundo quer ir para o céu, mesmo não tendo a revelação do céu, mas a imaginação de que o céu é um lugar bom, não é? Morrer, misericórdia, ninguém quer. Está com 105 anos, quer morrer? Não, traz lá um remedinho, traz um negocinho lá, né? Viver mais uns dias, ninguém quer morrer. E isso é normal, é natural, porque Deus não fez os homens para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Ele só ficou sujeito à morte na hora que ele deixou de ouvir Deus, no momento em que ele colocou dúvida na palavra. A Eva fez isto, duvidou de Deus e creu no argumento da serpente. E o argumento da serpente foi um argumento muito convincente, porque a Bíblia diz que era uma árvore agradável e boa para trazer entendimento, compreensão, luz. Não é assim? E ela deixou de crer em Deus para crer naquele argumento fantástico. Não tem jeito, irmão, de nós crermos em Deus e nas razões, nas fantasias, nas miragens, naquela coisa florida, porque Deus sempre é real, Deus sempre é direto. É como uma raiz de uma terra seca, não tem formosura, não tem aparência, não tem beleza para que o desejamos, mas é Ele que dá vida, e vida com abundância. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, né? É Ele. Então aqui em São João 5 agora, o versículo 24, como é que está escrito aí? Olha Jesus falando. Jesus falou assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha
vida eterna. Então o irmão Breno diz assim: não estou vendendo uma pílula, eu não tenho uma pílula que garante 1000 anos. Eu tenho uma palavra e você se submete a esta condição de crer na palavra, crer no que está ali sendo pregado, e eu garanto para vocês vida eterna. Amém. Vida eterna. Aí, você não é incrédulo, eu não sou incrédulo, nós não somos incrédulos. É pecado não crer. Então, a vida eterna está condicionada no crer. E você nunca vai crer se primeiramente você não ouvir. Por isso é necessário que alguém prega para você. Por isso é necessário que você ouça. E tenha tempo para ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, não está fácil de fazer as pessoas ouvir Deus, porque Deus é realista. Ele não vai empurrando a coisa assim e vai enganando, não, sabe, para segurar o povo, não. Ele já vai direto na coisa. Ele diz assim: eu sou o pão que desci do céu. Você creria nisso? Você é o pão que desceu do céu? Eu sou a água da vida. Você creria nisso? Você olharia para aquele homem chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, aquele que começou a pregar com a idade de 30 anos. Por certo, se vivêssemos lá, nós já o tínhamos conhecido e já tínhamos visto ele por ali, e ele nunca falou nada, e agora ele entra em cena com 30 anos e começa a pregar da forma que pregou. Irmão, é impossível, foi impossível, é impossível. E não é diferente hoje, é a mesma coisa. É por isso que é somente crer, né? Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que acontecerão com eles? Você está lendo aí a Bíblia? O que acontecerão com estes que a ouvirem? Viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Interessante é isso, irmão. Os que estão nos sepulcros terão que ouvir a sua voz. No sepulcro. Sepulcros denominacionais. Se eles não ouvirem a voz do Senhor, eles não receberão vida eterna. Mas aqui em São João 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ouvirão a minha voz, e aos estranhos elas não seguirão, né? Aí o versículo 29, para fechar: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Ressurreição da vida, porque nós sabemos que haverá duas ressurreições, não é isso?
Não é isso, irmãos? Quantas ressurreições haverá? 2. Uma para a vida e outra para separação eterna. Daniel falou isso no capítulo 12 do seu livro. Haverá 2 ressurreições, uma para a vida e a outra para uma separação eterna. Morte, separação eterna. Porque morte é isso, é separação. Separação eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, aqui em São João, capítulo 6, vamos ler capítulo 6. Jesus é o pão da vida para os que creem. Então aí nós vamos condicionar. Irmão, tem muitos crentes incrédulos. Vocês sabiam disso? Tem muitos crentes incrédulos. Inclusive o irmão Branham pregou 3 classes de crente. E uma das classes que ele evidencia é o crente incrédulo. Você já pensou num troço desse? Crente incrédulo. Carrega a Bíblia, está na igreja, ouvindo a mensagem, indo para a igreja, fazendo penitência, sacrifício, e não crê. Ele sempre carrega aquele ponto de interrogação. Mas vamos dizer assim: Senhor, levante sua mão e diga: Senhor, ajuda-me nas minhas incredulidades. Eu quero ser mais crente, Senhor. Eu quero ter mais fé. Eu quero crer mais no que eu ouço, no que eu leio. Oh, meus irmãos, é isso que o Senhor está esperando de mim e de todos nós. Olha aqui o versículo 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. Pão, fala-se de alimento que sustenta o ser. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Vocês estão acompanhando? Estão. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Agora o que é que vocês associam isso aí, ó? Em busca de Jesus. Vocês lembram da mensagem que o irmão Branham pregou? Senhor, queríamos ver a Jesus. Lembram, né? Quantos estão assim: Senhor, eu quero ver Jesus. Eu estou querendo crer. Estão buscando. Aí, vamos testar os nossos motivos e os nossos objetivos. Você está aqui no tabernáculo, você está na mensagem. Por quê? Você busca Jesus por quê? Por que você busca Jesus? Por causa de um casamento? Por causa de um emprego? Por ter uma sociedade mais digna? Teste os seus motivos e os seus objetivos e veja por que você hoje se diz ser crente. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pela comida que permanece para a vida eterna. Vida eterna.
Qual é a condição de nós recebermos vida eterna? É somente crer. Mas tem muitos que não crê para a vida eterna. E o busca porque viu ele multiplicando pães, abençoando o povo. E ele abençoa mesmo. Olha bem, como é o versículo 26 que nós estamos lendo. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, pelejai, trabalhai, não pela comida que perece, carro perece, casa perece, você vê que tudo muda, o carro enferruja, você tem que dispor, arrumar outro, não é isso? Riquezas, saúde física, não tem jeito. Não tem jeito, a Bíblia tem que se cumprir. Depois dos 70 aos 80 anos, aí você só vai descambando mesmo, não tem jeito. Tu és pó e pó tu has de tornar. Mas Jesus disse aqui para Marta e para Maria, aquele que crê em mim, lá na beira do buraco, lá onde estava o irmão Lázaro, Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, se tratando de nós aqui, e crê, nunca morrerá. Aleluia. Você vê que está tudo condicionado, somente crê. É somente crer. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus? Leiam juntos, por favor. Que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes e contudo não credes. Me ouve, me vê e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Não é São João 3, versículo 14 em diante? Deus não me enviou para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Mas que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí eu quero que os irmãos se despertem para isso aqui. Nós, de Jesus para cá, porque Paulo diz que Jesus, ele se manifestou nos últimos dias. Deus, através do Filho, falou aos pais, os judeus, pelo Filho, nesses últimos dias. Como eles rejeitaram Jesus, então Jesus foi falar com as nações. Correto isso?
E durante as eras, o Senhor Jesus Cristo está sendo pregado para as nações como Filho de Deus. Para os judeus, Jesus veio como Filho do homem. E eles não o creram. Mas para as nações, através do Evangelho, os apóstolos pregaram Jesus, os reformadores pregaram Jesus como Filho de Deus. Porque Filho de Deus é intercessor, é sacerdote, correto? E ele está sempre intercedendo, e ele tem sido pregado como Filho de Deus para as nações. E agora, nessa última hora, durante todas estas eras, Jesus tem sido pregado como Filho de Deus, sacerdote, intercessor, intercedendo pelas nações. Mas agora, neste entardecer, Deus trouxe a manifestação do Filho do homem, para fazer o quê? Revelar Cristo, revelar o verbo, revelar a palavra e mostrar Jesus manifestado em carne, através de sua igreja, que é Cristo em você. Precisa de ser Cristo em você, o verbo em você, a palavra em você, fazendo ser você o Cristo nesses últimos dias, colocando cada um de nós em um reino restaurado. Mas para nós entrarmos neste reino restaurado, nós precisamos de crer, meus irmãos. Vocês estão entendendo a mensagem desta manhã? O que é que ele prometeu nos dar? Qual que é a promessa maior que ele prometeu para nós? Vamos falar juntos? Vida eterna, vida sem fim. Só que a vida eterna que ele nos prometeu não é essa vida de dores, de cansaço, essa vida de choro, de frustração. Não é esta. Não é esta. É uma vida sem enfermidade, sem cansaço. Você cansa de estar em pé, senta, né? Você cansa de ficar sentado, deita. Daqui a pouco você cansa de ficar deitado, levanta. Né? Cansa com tudo. E a vida eterna, a vida que Deus prometeu para nós, não é esta vida. Você já imaginou? A irmã Iraci fala, mas vida eterna, meu Deus, nunca, toda vida sem fim. É vida eterna. Ah, meu Deus do céu, como é que vai ser? Nunca vai ter fim. Mas é engraçado que quando pensa no fim, não quer encarar o fim, né? Mas vida eterna, você pensa assim, o que é vida eterna? O porco que virou homem, né? O irmão Brana faz menção do porco que virou homem. Você gostaria de voltar a ser porco? Ele disse, jamais. Aí você ganha a vida eterna, alcança a vida eterna, está na vida eterna. Você gostaria de voltar para aquela vida de limites? Nunca mais. Então o irmão Brano diz assim, mas tudo que não teve princípio não tem fim. E Deus disse que Ele nos daria vida eterna, sem começo. Nós éramos simplesmente parte dEle. E realmente a vida que está em nós não foi trazida aqui através da natureza humana. A natureza nos dá um espírito, mas aquele espírito morre e nós ficamos com o Espírito de Deus. Aí ele exclama, glórias a Deus! Era Deus um homem? Certamente. Façamos o homem a nossa própria imagem. O que era Deus? Uma teofania, um corpo.
O homem foi feito daquela forma e foi colocado no jardim, mas não havia ninguém para lavrar o solo, nos sentidos. Então ele criou o homem do pó da terra, na vida animal, e aquele homem lavrou o solo, e o homem caiu através da transgressão, correto? E Deus, a teofania, desceu e foi feito carne e habitou entre nós para redimir o homem. Então não há nada que você poderia fazer. Para começar, você é um pecador, você é formado em iniquidade, você é nascido em pecado, veio ao mundo falando mentiras. Você nasceu aqui neste mundo através do desejo sexual de seu pai e sua mãe, e você está simplesmente tão destinado ao inferno o quanto você pode estar. Não me importa o que você faça, você nunca deve mentir, roubar, guardar cada mandamento e tudo mais, e você irá para o inferno como uma andorinha vai para a sua caixa. Mas a única maneira pela qual você pode viver outra vez é aceitando o Espírito Santo, a vida eterna de Deus. O que te faz ser o que você é? No princípio, quando o Espírito Santo formou a terra, não havia nada a não ser erupção vulcânica. Uma florzinha de Páscoa surgiu, Deus disse, aquilo é bonito, simplesmente continua formando. As flores cresceram, a grama cresceu, as árvores cresceram, os pássaros voaram do pó, os animais vieram, o homem veio. Como foi feito? Através da formação do Espírito Santo, juntando todos esses materiais, potássio, cálcio, fazendo as flores, fazendo o animal, te fazendo, e agora você tem um livre arbítrio. Deus volta para você e diz: ouve a minha palavra, ouve a minha voz, não endureçais vossos corações, como foi no dia da provocação. Aqui ele desce, prega a palavra, o evangelho é pregado a eles, não tinha fé nisto, então isso não lhes fez nenhum bem, eles não ouviram isto, mas eles não creram nisto, mas eles ouviram isso, mas não creram nisto, porquanto não misturaram fé naquilo que eles ouviram. Deus desceu, e ele lhes mostrou a coluna de fogo, mostrado através de seus profetas, sinais e maravilhas, ele estava com ele, eles não creram nisto. Eles gostavam de ver os milagres, eles gostavam de ouvir o profeta, mas crer naquilo, eles não queriam. Suas vidas provaram que eles não criam. Suas vidas provaram que eles não criam. Quantos creem que eu posso passar com esse carrinho de mão aqui em cima desta corda, por cima desse abismo? Todo mundo dizia, eu creio, eu creio. E gostavam de ver, e batiam palmas, de ver ele passar para lá e passava para cá, e batia, e meneava a cabeça um para o outro, e concordava, que maravilha, e sorria, que festa. Todo mundo se maravilhava de ver aquele equilibrista passar para lá, passar para cá. De repente ele diz, quem de vocês que crê no que eu estou fazendo, entre aqui dentro do carrinho e passe comigo. Houve um silêncio total. Agora, de novo, levantemos nossas mãos e vamos dizer, Senhor, ajuda-me nas minhas incredulidades. Irmão Brana diz assim, o que é com aquele moço ali? Ele crê aqui em cima, mas não crê aqui embaixo. O irmão Brana diz assim, se a senhora crê, a senhora pode falar a palavra para aquela coisa lá, aquela coisa vai te atender. Fale a palavra. O Billy Paul falou para o irmão Brana, papai, o senhor pode falar a palavra e essas barras de ferro, elas vão sair e o senhor vai se desprender. O irmão Brando disse, filho, isso não é para mim, é para você. Você é que deve falar a palavra agora. Fale a palavra. O irmão Brando virou a mão assim para trás, colocou sobre a sua esposa, ajudado pelo seu filho, falou a palavra, a vida veio para a sua esposa. Mas se tratando dele próprio, ele
diz para o seu filho: você viu acontecendo isso, 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 você é testemunha, agora chegou a sua hora, fale a palavra. Mas Billy Paul falou a palavra, ele conseguiu falar. Sabe por que muitas das vezes você não fala? Eu não falo porque eu não creio aqui embaixo, eu creio aqui em cima. Mas quando isso é verificado aqui embaixo, a gente fala e a coisa acontece. Nós não podemos falar com o nosso intelecto, nós temos que falar com a nossa alma. Nossa fé não pode estar impregnada só no nosso sentimento, no nosso espírito, no nosso conhecimento, mas sim na nossa alma, que é a revelação da palavra. E que Deus nos ajude, o Espírito Santo tem que vivificar isso em nossa alma, irmãos. O irmão Brana diz assim: você acha que Deus falaria se ele não cresce nele? Ele falou a palavra porque ele creu nele. Ele diz: haja luz, e houve luz. Se Deus não cresce na sua palavra, ele jamais falaria para haver luz. Mas ele falou: haja luz, porque ele cria na sua palavra. Nós precisamos de acreditar mais no que somos. Eu preciso acreditar mais no que sou. O que eu estou fazendo aqui? É verdade? Você não é qualquer gente, qualquer pessoa, você não veio por acaso, e você não veio para revelar o homem do pecado, você veio para revelar Cristo. Você não veio para trazer a manifestação do homem do pecado, você veio para trazer a manifestação do Filho do homem, que é Cristo em você, fazendo com que a palavra seja revelada. Vamos acreditar mais, irmãos. Vamos ser mais crentes, meus amados. Então o irmão Brana diz assim: era Deus um homem. Agora, você tem livre arbítrio. Deus volta para você e diz: ouve minha voz, não endureçais vossos corações, como foi no dia da provocação. Agora ele disse: não siga aquele exemplo de incredulidade, pois neste último dia, para a igreja gentia, Deus apareceu outra vez, o mesmo sinal, a mesma maravilha, a mesma coluna de fogo vindicada, provada. Não endureçais vossos corações e caiam em tentação da incredulidade, pois apodrecerão ou apodreceremos na terra, isso será tudo. E quando o Espírito Santo bate em seu coração, após muito tempo, quando ouvirdes minha voz, não endureça seus corações. Diga: filho meu, esta é a verdade. Não olhe o mensageiro, ouça a mensagem, creia nela. Não endureçai vossos corações como nos dias da provocação. Quando ouvir sua voz, não endureçai vossos corações. Então você diz: sim, Senhor. Diga comigo: sim, Senhor, eu creio. Repita: sim, Senhor, eu creio. Então você entrará na vida. O Espírito Santo entra em você. Você diz: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda-me nas minhas incredulidades. O seu velho espírito morre. O que te faz cobiçar e odiar, e a malícia, a inimizade, o ódio e todas essas coisas morrem com o seu espírito. E você fica cheio de amor, de alegria, de paz, de descanso. Aleluia! Não importa como o vento sopra, está bem. Minha âncora segura dentro do véu, através de cada grande temporal e tempestade. Minha âncora está segura dentro do véu, pois em Cristo a rocha sólida eu me firmo. Todos os outros terrenos são areias movediças. Você tem vida conhecendo? Você tem vida conhecendo a Bíblia? Você não tem vida conhecendo a Bíblia. Ah, mas eu conheço o meu catecismo.
Você não tem vida conhecendo o catecismo. Bem, eu sou cristão. Você não tem vida professando cristianismo. Você tem vida conhecendo. Você tem vida. Então você entra em seu repouso, em seu descanso. Você cessa com as suas obras como Deus das suas. Você é feito um filho de Deus, um participante de Deus, de sua natureza. Aquele Espírito Santo te suplica e você suplica de volta e diz: sim, Senhor, eu creio. Somente crê, tudo é possível. Somente crê. Vamos pôr de pé. Somente crê, tudo é possível. Somente crê. Um dia, em algum lugar, em uma igreja, a música do órgão estará tocando suavemente. Somente crer. Arrastado sobre o piso virá um caixão. Aquele será você. Terrível pensar nisto, né, irmão? Sim, Senhor. Aquele será você ou eu. Pergunto se o seu estado em que você está agora. Eu pergunto se o seu estado em que você estará então. Se você pudesse voltar, você diria: deixa-me saltar daqui e ajoelhar-me ao altar apenas por um momento. Há muitas coisas que eu gostaria de consertar. E será muito tarde então. E a respeito disto agora, hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvires a sua voz, Deus tem falado com você, irmão? Deus tem te chamado para ser mais crente, não tem? Ele tem me convidado para ser crente, porque vida eterna não é para incrédulo. E o inferno não é lugar de crente. O inferno é lugar de incrédulo. Mas o céu é lugar de pessoas que creem em Deus, que ouvem a sua palavra, que dá toda a sua vida sem nenhuma reserva a Ele. Corta todo o cordão umbilical com as coisas que não pertencem à vida. Que Deus dê a cada um de nós esta graça. Hoje é o dia da salvação. Levantaria você sua mão e oraria comigo? Você está levando a sério estes cultos? Está levando a sério estas gravações, estes hinos, esta igreja, esse pastor, esta palavra? Está você levando a sério? É vida ou morte. Escuta e vive. Vira as costas, rejeita e morre. Eu quero vida, Senhor. Vida, eu quero vida, você quer vida, nós queremos vida. Vida é sinônimo de viver. Senhor Deus, lhe agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra, a oportunidade de nós crermos para a vida eterna, crermos para a conservação da nossa alma. Estes irmãos estão tendo a oportunidade, cada manhã como esta, de vir a este lugar e ouvir palavras de vida eterna, palavras que promovem fé para serem arrebatados, palavras que promovem no coração de todos nós vida eterna. Ajuda esta mocinha, este rapazinho a crer e não ser incrédulo. Ajude a cada um de nós a sermos mais crentes, ó Senhor, para que então nós possamos viver
Em nome de nosso Senhor Jesus, continue com este pastor, Senhor, ajudando a ser mais crente, sua família ser mais crente, ter mais fé, ser mais animado, ser mais estimulado, ter mais saúde espiritual. É a minha humilde oração nesta manhã, a favor destas famílias, a favor desta igreja, de todo o ministério, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Os irmãos podem se assentar. Deus vos abençoe. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Glória a Deus. Se você não tirar os olhos de Jesus, você vai continuar andando sobre as águas. Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para as ondas, você vai afundar. Então, a escolha é sua. O que mais nós podemos fazer do que simplesmente transmitir aquilo que o profeta armazenou para nós? O alimento, aquilo que nos mantém olhando para Jesus. E é o que acabamos de ouvir. O desejo do nosso coração, Deus vai nos julgar pelo desejo do nosso coração. E o desejo do meu coração é ser mais crente. Se o seu desejo, o desejo do seu coração é ser mais crente, você vai ver que você vai se apartar do que o mundo oferece. Você vai apartar de tudo quanto é coisa que te liga ao mundo. Porque é o que eu estava dizendo ontem. À medida que você aproxima de Deus, você afasta do mundo. À medida que você afasta de Deus, você aproxima do mundo. O homem não vive sem companheirismo. Ou ele tem um bom companheirismo com os irmãos, com os crentes, ou então ele vai ter um bom companheirismo com os incrédulos. E aí se não acha jeito de visitar a casa de um irmão. Não acha jeito de visitar a casa de um irmão. Mas a casa de ímpios acha. Na casa de ímpios vai. Ali tem música mundana, tem bebida, tem... Será que nós não estamos dizendo com a nossa boca que cremos e aqui embaixo está dizendo que não crê? Como nós acabamos de ouvir? Às vezes o que está acontecendo é que nós estamos falando com a boca que cremos e as nossas atitudes, as nossas ações estão completamente dizendo que não crê. E você dá uma beliscadinha na pessoa, ela, não, eu creio, eu sou crente, eu estou firme, mas depois as atitudes dela, não vem para a escola dominical, não vem nos cultos. Nós agora temos um culto por semana,
Vamos ter 3, se Deus quiser. Breve. Eu estou com um pensamento aí, nós vamos ter 3 cultos por semana. Quer ver? Quer ver quem quer ir para o céu? Eu estou vigiando isso já tem um bom tempo. Estou assim, tentando fazer um mapa de quem quer ir para o céu. Estou tentando achar um casal na casa deles, mas é difícil achar esse casal na casa deles, sabe? E uma hora eu acho. Né? Está bem. Deus abençoe o pastor Edmilson. Amém? Eu creio que você só tem que voltar mais estimulado a ser crente. A palavra não te desestimulou a não ser crente, não, né? Te estimulou foi a ser crente. Essa promessa de Deus, todo aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu falei isso sexta-feira lá em Vianópolis. E essa promessa é para todo aquele que nele crê e o aceita como seu Salvador, arrepende de seus pecados, ele tem vida eterna. Não importa se ele é eleito da noiva ou se não é eleito da noiva. Não importa. Ele fica lá, porque essa ressurreição que ele mostrou, e uns vão ser ressuscitados para a vida e outros para a morte, não tem nada a ver com a ressurreição da noiva. A ressurreição da noiva, ela vai ser primeiro. E lá Jesus falou das 2 ressurreições. Uns ressuscitam para a vida e outros para a morte. E esse que ressuscita para a vida lá é porque creu no Senhor Jesus Cristo e eles obteve vida eterna. Só que não foi no rapto, não foi no arrebatamento. Os eleitos da noiva do Senhor Jesus Cristo são julgados agora pela palavra. 1 Coríntios 11, são julgados agora pela palavra. É por isso que muitos ficam gemendo, porque a palavra está julgando eles. O púlpito, a pregação está apertando o cinto. E eles não terão que passar pelo julgamento do trono branco, eles vão estar sentados no trono branco para julgar. Porque eles são julgados agora pela palavra, os eleitos da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, os demais têm vida eterna, mas porém terá que ressuscitar junto com aquela gente, que uns vão ser ressuscitados para a vida e outros para a morte. Ebenezer, eu estou feliz. Ele parou 20 minutos mais cedo, né? Mas Deus sabe melhor todas as coisas. Vamos ficar de pé. Eu estou aprendendo. Eu dei oportunidade para os irmãos falarem e me escreveram um bilhetinho assim: pastor, nós amamos o irmão, gostamos demais da pregação do senhor, mas o senhor prega demais. Não, o pastor Edmilson é um pastor preguiçoso, né? Hoje é que ele foi assim, hoje ele foi objetivo, mas o pastor preguiçoso é aquele que começa a pregar e tem preguiça de parar. Ebenezer, vamos levantar as nossas mãos. Deus abençoe o pastor Edmilson e sua família e a sua igreja.